Nós terminamos o último bloco e nós falávamos então sobre insônia. Voltando a frisar, o fato daquela pessoa que bota uma carga demasiada grande. E esse grande é engraçado. Para muitos, o grande às vezes é suportável. Para um tanto, o grande é insuportável, né? Isso depende muito da condição humana, da condição, né, da força, da natureza de cada um, não é isso? Então fala pra gente um pouquinho sobre metas. Como atingi-las sem morrer por elas? Em primeiro lugar, é importante que cada um de nós aprendamos a reconhecer os nossos limites. Como foi colocado, o que para uma pessoa é algo suportável, para outra pode ser insuportável. E por que existem essas diferenças? Um motivo é porque cada pessoa teve uma história de vida diferente, né? Cada pessoa teve aprendizagens ao longo da sua vida diferentes. Então, algumas pessoas naturalmente são mais resistentes do que outras. E tem também a questão da predisposição genética, biológica. A questão de metas é algo importante, inclusive para a pessoa, ela diminuir o nível de estresse dela. Porque existem pessoas que querem fazer um monte de coisas ao mesmo tempo e no final das contas acaba não fazendo nada. Então, em primeiro lugar, aonde que eu quero chegar? Né? O que eu quero fazer? Depois pensar, por que eu quero o determinado objetivo? Em terceiro lugar, como que eu posso chegar a esse determinado objetivo? Será que eu tenho recursos suficientes para alcançar esse objetivo? Se eu não tenho, o que eu preciso dispor nesse momento para mobilizar esses recursos que eu preciso ter? E para finalizar, né, após a pessoa pensar o que, como, quais são os recursos que eu tenho, ela pensar também onde, qual que é o lugar, né? Se eu quero, por exemplo, prestar um concurso público, pensar qual é o lugar que eu quero prestar esse concurso. É na cidade em Brasília? É em qual cidade? Então eu tenho que pensar em termos concretos, qual é o lugar que eu quero obter esse objetivo que foi pensado. E pensar também quais são as pessoas que eu quero que estejam envolvidas nesse projeto. E colocar em prática. Nós costumamos fazer esse exercício com algumas pessoas, né, principalmente em terapia de grupo, algumas terapias. E as pessoas, elas escrevem. Porque quando ela escreve e ela começa a traçar esse caminho, né, como fazer, por que fazer, ela está inconscientemente já traçando esses caminhos, criando esses caminhos que muitas vezes eles são obscuros. Então a pessoa ela começa a focalizar naquele ponto que ela quer chegar. Muito bem. Então, fracionando fica suportável, né? Porque quando você quer levar toda uma carga, exaure-se as forças e não se chega a lugar nenhum. Mas uma vez fracionado, se consegue atingir. Fala pra gente então dessa questão do autocontrole. Nós sabemos que tem um monte de coisas. Olha, a palavra de Deus, eu estou até traçando esse comparativo. Primeiro que eu tenho vivido por fé. E por fé a gente tem conseguido muita coisa. Eu queria que você traçasse um paralelo, que a palavra de Deus diz que o homem vive, aquele que acredita em Deus vive pela fé. E eu sei que a fé, de uma certa forma, ela contraria essa questão da psicologia. Eu não quero, de forma alguma, entrar nessa contenda. A questão aqui é termos um debate que possa crescer na vida das pessoas e jamais deixá-las confusas, né? Crer ou não crer, esperar ou não esperar. Veja bem, tem muita gente que passa e que exaure todas as forças buscando metas que na realidade não vão
fazer o crescimento dela. Como assim? Veja bem. Não existe nada contra ser bem financeiramente. Olha, o dinheiro, dizem que ele não adquire a felicidade, mas ele é um bom caminho e ele ajuda bastante a atingir pontos de felicidade. Porque se a felicidade for uma constante, se você for tirando os pontos, os focos de tristeza e deixando os pontos de felicidade, e isso tem muito a ver com a nossa conduta diária, a gente consegue lá na frente observar que, nossa, os meus dias têm sido felizes. Por quê? Passaram a ser uma constante, né? E a gente tem como, né? Poxa, quem planta coisa errada só vai colher coisa errada. A desgraça chega e não sabe por quê. Não é? Quem aposta nos caminhos certos vai colher o quê? Vai colher bonança, fartura. Por quê? Porque foi nos pontos cruciais. Mas vamos lá. Como a vida é uma escola e ninguém nasceu com o manual de instrução do lado, então tem que apanhar para crescer, não tem outro jeito. Então, vamos traçar um paralelo. Muita gente se preocupa o seguinte: há uma numerosa quantidade de produtos e objetos que estão aparecendo no mercado dia após dia, que prometem trazer felicidade para as pessoas, sabe? É um DVD, é um karaokê, é um home theater, é uma TV de plasma, é tanta coisa que num determinado tempo se torna obsoleta porque outras coisas virão para substituírem. Você já prestou atenção que tem pessoas que todo ano, ou se não todo ano, trocam os móveis e trocam todos os tecidos de casa, né? Não que isso não possa, mas isso é passageiro. Às vezes a pessoa troca tudo, mas não tem a casa. Perdão. E aí vem uma coisa. 50 anos mais tarde, a pessoa descobre que tudo aquilo que ela tem, e ela já está numa fase fraca, uma fase frágil da vida, não vão ajudá-la a ter uma velhice decente. Como é que você fala? Como é que tem que ser esse preparo? A pessoa não tem que verdadeiramente ter um ponto de apoio firmado e forte. Porque, por exemplo, um guarda-roupa, uma TV, uma cama, são objetos que a gente precisa. Mas você consegue ficar sem. Ou pelo menos parte. Agora, você não pode ficar sem uma casa. Você tem que ter algo para recostar de noite e falar, é meu. Você tem que ter uma terra para você botar o pé no chão, nem que seja 1 metro quadrado, né? E falar, é minha, me pertence. Ali você pode morrer e até mesmo ser enterrado. Fala um pouquinho para a gente então desse homem que muitas vezes tem buscado uma posição de status na sociedade, com um carrão bonito, trocando de carro todo ano, mas que não está com um pé firme naquilo que verdadeiramente vai fazer diferença na vida dele. Não tem uma casa, não tem um apartamento, não tem uma chácara, não tem, enfim, um local que ele possa chamar de seu.